dia para vocês aqui do canal, do YouTube. Bom dia para vocês também aqui da minha fanpage no Facebook. Eu vou fazer hoje a live simultaneamente como eu fiz ontem, tá? Então, o pessoal daqui do Facebook, não se importem se eu ficar olhando para cá, porque a maior quantidade do meu público está aqui. Se você quiser vir para cá também para o YouTube, estou fazendo a live também dentro do meu canal, ok? Pessoal, vocês sabem, essa semana eu estou aqui em Brasília, estou atendendo clientes aqui, então eu tenho feito as lives de manhã para depois eu ficar livre e poder trabalhar com os meus clientes, porque lá eu tenho que dedicar tempo para eles, né? Para quem não sabe, eu estou fazendo as lives desde segunda-feira. Essa aqui é a semana do controle emocional, que eu chamei assim, semana da saúde emocional. Então, na segunda-feira, última agora, eu fiz. Depois que eu fechar o vídeo aqui, vai entrar os cartõezinhos aqui em cima com as sugestões de vídeo. Se você ainda não assistiu, teve uma live na segunda-feira, eu falei sobre como vencer os inimigos interiores, quem são eles, por que eles são tão perigosos, e falei também que 6 órgãos do corpo, caso você não tenha visto lá, eu falei que a raiva destrói o fígado, o medo destrói os rins, a culpa destrói a tireoide, a preocupação destrói o estômago, o ódio ataca o seu coração e a mágoa detona os seus intestinos. Falei tudo isso na segunda-feira. Na terça, eu fiz uma live especialmente sobre a raiva e como que a raiva, como que ela destrói o seu fígado. E é possível você morrer de doença do fígado mesmo sem ter bebido bebida alcoólica na sua vida. Na terça-feira, eu falei sobre como lidar com as mágoas e como que as mágoas afetam, desculpa, como que as mágoas prendem os seus intestinos e destroem a sua vida. Os seus intestinos são o seu segundo cérebro. Ontem, eu falei sobre a questão da culpa, como se livrar do sentimento da culpa e como que aquilo destrói a sua tireoide. Portanto, se você não assistiu as 3 lives da segunda, da terça, da quarta e da quinta, as 4 anteriores, eu sugiro que você assista, senão essa daqui não vai fazer muito sentido para você. Então depois, se você quiser, você assiste lá. Ok, pessoal também do Facebook, eu compartilhei 2 aqui, e compartilhei 3 aqui no Facebook, e estou fazendo 2 agora ao vivo também aqui, então dá para vocês acompanharem também. Se vocês quiserem acompanhar na íntegra, podem vir aqui para o canal também, vocês são muito bem-vindos. Muito bem, hoje eu quero falar especificamente, vocês viram o título aí, hoje é especificamente sobre a questão das preocupações. Você viu que o nome que eu coloquei é Como Acabar com o Veneno das Preocupações. Então vamos lá. Por que veneno? Porque toda emoção negativa, ela produz veneno no seu corpo. Agora, a preocupação, você já vai entender já, ela é uma dos inimigos interiores mais poderosos, porque a preocupação gera a doença. E a doença faz com que o seu sistema imunológico fique fraco. E é por isso que depois da doença vem o quê? Geralmente depois da doença vem a morte. Por isso que de todos os inimigos interiores, um dos mais poderosos é a preocupação. Por quê? Porque ela vai chegando já no estágio final e você vai morrendo um pouco por dia. Sabe como que eu chamo isso? Eu chamo de suicídio em gotas. Suicídio por quê? Porque é você que vai se matando, não é os outros que te matam. Você vai se matando. Agora, em gotas, por quê? Porque você não percebe. É um pouquinho por dia, você não percebe, mas o fato de você não perceber não significa nada. Você não percebe, por exemplo, as bactérias que tem no ambiente, você não enxerga. Você não percebe os vírus, mas o fato de você perceber ou não, não faz diferença nenhuma. Eles estão ali e eles atacam o seu corpo. Portanto, marque bem uma coisa que eu vou te falar. Se você puder anotar, anote. Você vai ver quanto que isso vai te ajudar. Qual que é a maior doença da humanidade? Qual que é a doença que já matou mais do que todas as guerras mundiais juntas? Qual que é a doença que já matou mais do que todos os vírus, bactérias, assim por diante? É uma doença chamada ignorância. Não tem nada mais poderoso e mais mortal no mundo do que a ignorância. O ser humano, quando ele é ignorante, eu não estou falando ignorante é aquele que não foi na escola. Tem gente que até hoje tem essa cabeça pequena, assim, a gente fala. Ignorante, ele pensa que é alguém que não estudou. Olha, os maiores ignorantes que eu conheço, eles estudam até hoje, ainda tem 3, 4 faculdades, são os mais ignorantes entre todos que eu conheço. Então, a ignorância não tem a ver com a escola, com quantos anos você estudou. Ignorância tem a ver com o quanto de conhecimento você tem sobre determinadas coisas, ok? Então, todos somos ignorantes, só que em coisas diferentes. E o segredo é a gente buscar ser cada vez menos ignorante, especialmente nas coisas que afetam a nossa vida. Você já vai entender já o que eu quero dizer. Existe uma frase que eu gosto muito que diz assim, ó, no Antigo Egito, os egípcios chamavam as bibliotecas de depósito dos tesouros da alma. E assim era, porque lá eles encontravam a cura para a ignorância,
A maior de todas as doenças e a mãe de todas as demais. Então, marque bem o que eu vou falar para você. Isso que eu vou te falar agora, você pode chamar de pirâmide da morte, ou então o começo do fim. Fim do quê, Ivan? Fim da vida. Então é assim, ó, a ignorância, ela produz a insegurança e a dúvida. Repetindo, a ignorância, quando você é ignorante, a ignorância produz duas filhas, a insegurança e a dúvida. A insegurança se junta com a dúvida e juntas elas produzem o medo, certo? O medo se junta com a dúvida e produz a ansiedade. A ansiedade se junta com o medo e produz a preocupação. A preocupação gera doença e a doença gera morte. Então, eu vou falar de novo para você. A pirâmide da morte é o começo do fim. A ignorância gera a insegurança e a dúvida. A insegurança e a dúvida se juntam e criam medo. O medo e a dúvida se juntam e criam a ansiedade. A ansiedade e o medo se juntam e criam a preocupação. As preocupações criam a doença e as doenças levam você à morte. É simples assim. Não tem outro caminho, certo? Se você começar a analisar na tua vida, você vai ver que é exatamente assim. Começa a analisar as pessoas próximas de você, aquelas pessoas negativas, que reclamam de tudo, pessoas tóxicas. Você vai perceber que elas estão sempre doentes e elas morrem antes. Quando não morrem, ficam doentes de tudo quanto é coisa. É doença no quadril, no dedo, no pé, no olho, no bumbum, é na orelha, na raiz do cabelo, é no dedo, é no braço, é no cotovelo. Vive doente e não sabe por quê. Você já ouviu falar dos hipocondríacos, por exemplo? O que é um hipocondríaco? É uma pessoa que ela cria as doenças na cabeça dela. E veja, tudo é criado na sua mente. Tudo. Doença, saúde, felicidade, prosperidade. Ah, você não acredita em mim? Tá, não tem problema nenhum, né? Você é livre para acreditar naquilo que você quiser, né? Eu não estaria falando aqui besteiras para você, né? Esses dias teve um cara que escreveu aí nos comentários, sempre tem, né? Um cara que escreveu, você faz vídeos para ganhar dinheiro. Não. Eu queria tentar imaginar quem que vive sem dinheiro. Claro que o YouTube paga algum valor, claro, tem que pagar mesmo. E o tempo que a gente usa para fazer isso? Por acaso, quando você trabalha na empresa que você trabalha, ninguém te paga? É isso? Você trabalha lá o dia inteiro de graça? Como tem gente estúpida nesse mundo, né? Sempre tem, né? A pessoa, ela tá sempre procurando um lado ruim das coisas. Ainda bem que é a minoria, né? Tô falando isso para você porque para você não se importar quando alguém falar esse tipo de coisa, sabe? Você faz 10 coisas certas e a pessoa pega uma coisinha, não se incomode com isso, ore por essas pessoas, é o que eu faço também, entende? Essas informações, elas te ajudam a ficar vivo. A pirâmide da morte, o começo do fim, você precisa conhecer, porque senão isso te mata, entendeu? E é importante que você conheça, porque aí você vai podendo observar melhor a sua vida e a vida dos outros também. Ok, tento falar da pirâmide da morte, agora vou falar por que a preocupação envenena os seus órgãos internos e por que a preocupação, no caso específico da preocupação, por que ela destrói o seu estômago. O seu estômago, todos os seus órgãos são importantes, mas o seu estômago, você não vive sem ele, assim como você não vive sem seus intestinos. Seu estômago, para defini-lo bem, ele é um forno. Ele foi colocado como um forno. Ele tem vários tipos de ácidos dentro dele. Só que por que o ácido não queima as paredes dele? Porque as paredes do estômago são revestidas. Elas são revestidas com um revestimento especial que os ácidos não queimam. Então, quando você começa a mastigação, você começa a mastigar, então as papilas gustativas, as glândulas salivares, elas vão produzindo a saliva também enquanto você mastiga, supondo que você mastiga, né? Porque a maioria das pessoas não mastiga. Eles acham que os dentes estão no estômago, não entendem que o dente está na boca. Então, não, põe, igual a pessoa gulosa, já viu? Vai enfiando na boca aquilo. Tem pessoas que às vezes me dá a impressão, quando eu olho nos restaurantes, que precisaria aquela mão de pilão, sabe aquele pilão de socalho? Precisa aquela mão para socar, porque a pessoa parece que vai faltar, parece que o mundo vai acabar. Já viu aquelas pessoas que enchem, eles vão no self-service, elas adoram, essas pessoas adoram isso. Pague tanto e coma à vontade. O imbecil adora. O negócio dele pode comer à vontade, ele come até o que não cabe, porque ele quer aproveitar cada centavo. Isso é a cabeça do ignorante, essa daí. E ele se mata, ele cava o próprio túmulo com os dentes. E ele não entende isso. Aí ele não mastiga, ele enfia tudo lá para dentro. O correto é você mastigar. Quando você mastiga, então vai produzindo saliva e o seu estômago recebe um aviso de que está chegando comida. Quando a comida bate lá, ele começa a quebrar as moléculas da comida e ele cozinha. Na realidade, os ácidos estão lá para cozinhar a comida que cai lá dentro. E se você mastigar direitinho e comer da maneira correta,
que vai acontecer? Os ácidos fazem com que aquilo, ele vai quebrando as moléculas, passa o que é para o intestino e assim por diante, separa proteínas e tal. É um processo que você mesmo pode procurar na internet hoje e você vai descobrir a profundidade do que eu estou te falando. A preocupação, ela destrói o seu estômago. Por quê? Porque ela aumenta a quantidade de ácido lá dentro e o ácido começa a subir e ele vai para o esôfago. E a questão é que no esôfago não tem o revestimento que tem no estômago. Aí vem aquelas doenças, gastrite, esofagite, refluxo, tal. Começa a queimar. Tem gente que tem uma queimação, parece que tem um maçarico ligado aqui dentro. Entendeu? Por quê? Porque ela está afetando todo o metabolismo dela, com tudo que eu já falei e com as coisas que ainda vou falar, porque tem mais live até domingo ainda. Você entende? A preocupação destrói o estômago. Agora vamos entender o que é preocupação, Ivan. A preocupação vem da tua ignorância, porque você foi ensinado errado. Ensinaram para você um monte de besteira. Por exemplo, ensinaram para você, como ensinaram para mim, que existe passado, presente e futuro. Isso é um absurdo. Não existe passado, não existe futuro. Só existe o presente. Esqueça, tira isso da sua cabeça. Não existe passado desde que você nasceu. Ó, eu estou com 57 anos. Desde que eu nasci, eu vivo em um dia de cada vez. Eu nunca consigo viver no passado e nunca consigo viver no futuro. Por quê? Porque o futuro não existe, o amanhã não existe. O dia de amanhã, ele só tem no nosso vocabulário. Você não vai encontrar um calendário, seja no mundo inteiro, que ele tem lá o dia escrito amanhã. Não tem, os dias são por número. Você só tem o hoje, você não tem passado, presente e futuro, entenda isso. Você só tem o presente, que é o dia de hoje. O ontem está no túmulo, o amanhã está no útero. Você não sabe se ele vai acontecer ou não. Ele está no útero, uma criança que não nasceu. Pode ser que nasça, pode ser que não nasça. Então, o que é preocupação e por que ela é tão venenosa? Preocupação é quando você usa essa máquina que Deus te deu, que os animais não têm. Os animais não têm a imaginação, gente. O animal não consegue imaginar, porque o cérebro dele não tem essa capacidade. Agora, você pode imaginar. Por que você acha que Deus te deu a sua imaginação? Vamos lá, vamos parar para pensar um pouquinho. Um Deus perfeito, criador de todas as coisas. O Deus que, e aqui, mais uma vez, eu peço desculpas aí aos ateus que me acompanham aqui. Quando eu falo de Deus, eu não estou ofendendo você, por favor. Né? Mesmo que você ache tolice minha, eu peço que você me respeite, como eu respeito sua crença também. Né? Se você não acredita em Deus, não tem problema. O fato de eu falar dele aqui, não estou agredindo ninguém, nem a crença de ninguém, nem zombando de ninguém, que isso fique bem claro. Eu não zombo de ninguém, ok? Então, você acha que o Deus que criou tudo, aquele Deus que sustenta os mundos do espaço, e que ele colocou a gota de orvalho no veludo da pétala da flor, você acha mesmo que ele te deu a sua imaginação para você ficar sofrendo, para você ficar visitando os piores momentos do seu passado? Veja, quando você usa a imaginação para visitar os piores momentos do seu passado, sabe o que você faz? Você vai lá no passado, que estou falando passado porque você acredita nisso. Né? Se eu estivesse conversando comigo mesmo, eu não diria isso. Então você volta no tempo e quando você viaja para o passado ruim, você envenena o presente e destrói o futuro. Marque bem isso. Quando você viaja para o passado ruim, você envenena o presente e destrói o futuro. Deus te deu a sua imaginação para você visitar lugares de prazer. É isso. Você quer voltar no tempo? Ótimo. Volte nos melhores momentos da sua vida. Por quê? Lembra que eu tenho falado insistentemente da lei da transformação. A primeira das 21 leis universais é palavra, ou seja, tudo que você vê, fala, lê, canta, ouve, assiste, palavra cria pensamento. E cada pensamento cria o quê? Cria uma emoção. E a emoção cria o quê? Uma atitude, uma ação. E a ação produz o quê? Resultado. Então é palavra, pensamento, sentimento, comportamento, resultado. É sempre assim. Quando você visita o passado, os melhores momentos da sua vida, os momentos de maior prazer, qual que é a emoção que vem? Uma emoção boa, de alegria, de gratidão. E aí, como vai ser o seu comportamento? Um comportamento de uma pessoa grata, um comportamento positivo. E quais serão os seus resultados? Resultados excelentes, porque o seu comportamento é uma semente, seu pensamento é uma semente, as suas emoções são sementes. E é importante você saber isso. Agora, não. O que é preocupação? A pessoa, ou ela está vivendo no passado, e quando você vive no passado, você está morrendo. É importante que você entenda isso. Todo o tempo que você passa lá no passado, você está morrendo. Ponto final. Porque uma árvore, quando ela não está florescendo, é porque ela está morrendo.
Observe a natureza, você vai ver. Se uma árvore não está florescendo, é porque ela está morrendo. Não tem meio termo nesse sentido. Assim como não tem meio termo, todas as coisas que você faz, pensa, fala e diz. Se o que você está falando, pensando, dizendo, assistindo, não está elevando você, está te rebaixando. Se não está te fortalecendo, está te enfraquecendo. Se não está trazendo saúde, está trazendo doença. Entenda, é a dualidade universal. Não tem meio termo, não tem neutralidade, esqueça. Agora, o que é a preocupação? A pessoa insiste em viver no futuro. Então, ela fica ansiosa pelo que vai acontecer amanhã, pela dívida que vai vencer amanhã. Ele acorda pensando no negócio que ele tem que fazer às 8 da noite. Será que ele vai? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Meu Deus, será que isso? Será que aquilo? Será que eu vou perder o emprego? Será que minha mulher vai me trair? Será que... Você entende? A pessoa vive com a cabeça no futuro o tempo todo. Quando você vive no passado, você está morrendo. Quando você vive no futuro, você não está vivendo. Mas qual das duas coisas é pior, gente? Morrer ou não viver? É por isso que eu falo que tem um monte de mortos em vida. Você pensa que as pessoas que você vê no dia a dia, no seu trabalho, na sua igreja, você pensa que elas estão vivas? Não, não estão vivas. São mortos em vida, são zumbis. Por isso que eles gostam de Walking Dead, a noite dos zumbis, a noite do raio que te parta, o zumbi maldito, noite maldita. Claro, urubus gostam do quê? De carniça. Claro que essas pessoas vão gostar de carniça. Urubu come o quê? Carniça. A águia come o quê? A águia mata o animal e come a carne fresca e bebe o sangue quente. O urubu não. O urubu ele vai lá quando tá... É igual hiena. Só come detrito, aquilo que está apodrecendo, aí vai lá. Tem gente que é assim. Por que a preocupação te envenena? Porque ela te leva para um tempo que ainda não chegou e que talvez nunca chegue. Aliás, é importante que você saiba isso. Eu pus na descrição do vídeo isso, ó. Está cientificamente comprovado que mais de 90% das preocupações que você tem são sobre coisas que nunca acontecerão. Entendeu? E isso é que é perigosíssimo. Veja, se a preocupação, como eu te falei agora, ela é a mãe das doenças, ela é a semente das doenças, se ela foi criada pela ansiedade, pelo medo, pela dúvida, pela insegurança e pela ignorância, então você imagina se ela é neta, bisneta desse monte de coisa ruim, como é que ela pode produzir alguma coisa boa? Pare de se preocupar, pare de ficar preocupado, viva o dia de hoje, viva o momento presente. Escreva uma coisa que eu vou te falar. Eu acabei de te falar agora há pouco que você só pode viver em um dia de cada vez. Não falei? Você nunca viveu 2 dias. Eu acabei de te falar que quando chegar meia-noite de hoje, agora são 7h15 da manhã. Quando chegar meia-noite desse dia aqui, de hoje, 00:01, eu vou falar para você que horas vai ser 00:01, você fala amanhã. Só que aí já mudou o nome. Quando é 00:01, ele deixou de se chamar amanhã e passou a se chamar hoje. Então, quantos dias existem? Existe ontem? Não. Existe o amanhã? Não, porque ele sempre vai se chamar hoje. Você não entende isso? Vive o dia de hoje. Agora eu quero te dar uma outra informação. Anote aí. Escreva uma frase assim, ó. Põe em tudo quanto é lugar essa frase. Escreva assim, ó. Sempre é agora. Sempre é agora. Agora são 7h16. Eu chamo de agora. Daqui 2 horas, quando eu estiver no meu cliente, 9h16, como vai chamar aquele momento? Agora de novo. Então pronto. Além de você estar num dia só, você só pode estar no agora. Sempre é agora. Entenda isso, gente. Entenda enquanto é tempo. Que há uma diferença entre tarde e tarde demais. E a diferença é grande. Agora, você quer saber o que Jesus falou sobre isso? Vamos lá. Eu gosto sempre de me basear na Bíblia. Ó, Lucas, capítulo 12. Ele disse assim, ó. E disse, ó, 12:22. Lucas 12:22. E disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais importante é a vida do que o sustento, e o corpo é mais importante do que as roupas. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves, vós sois filhos. E qual de vós, mesmo sendo solícito, pode acrescentar 1 centímetro à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, como estáis ansiosos pelas outras? Olhai os lírios do campo. Eles crescendo estão sempre em magnificência. E digo-vos, eles não tecem, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Ora, e se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais ele cuidará de vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos e ansiosos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas.
Você está entendendo o que eu quero dizer? Gente, todo mundo busca todas essas coisas. É uma coisa impressionante que as pessoas elas não conseguem entender coisas simples assim. Viva o dia de hoje, viva o momento presente. Quando você estiver no trabalho, você quer uma receita de felicidade e de prosperidade? Eu vou te dar. Quando você estiver no trabalho, esteja no trabalho, de corpo e alma. Quando você chegar em casa, esteja em casa. Quando você estiver no caminho do trabalho para casa, esteja no caminho. Esteja ali, corpo, alma, mente, tudo ali. Chegou em casa, esteja em casa. Quando você estiver com o seu esposo, sua esposa, esteja com o seu esposo e sua esposa. Feche as portas do pensamento para outra coisa. Quando você estiver com seus filhos, abrace e beije seus filhos, viva aquele momento que você nunca sabe quando é o último momento. Hein? Preste bem atenção. Você nunca sabe e nunca saberá quando será a última vez que você vai abraçar seus filhos, ou abraçar seus pais, ou abraçar as pessoas que você ama. Entenda isso. Por isso que é importante viver o agora, certo? Quando você for dormir, esteja dormindo. Quando você for ler, esteja lendo. Você sabe qual o mal das pessoas? Está no trabalho, está pensando em casa. Está em casa, está pensando no trabalho. Está com os filhos, está de olho no celular. Está no celular, está atento na vida dos outros, enquanto a vida dele vai indo para o esgoto. Adora, os tolos adoram ficar curtindo foto do dedão do pé, do pudim do outro, da viagem do outro. Ai, fulano viajou, olha que lindo. Ele viajou, e você está fazendo o quê? Está aí nessa vidinha medíocre, às vezes ganhando aquele salarinho medíocre, o casamento todo arrebentado, e curtindo a vida dos outros. Pelo amor de Deus, curta a sua vida. Curta a sua saúde, curta os seus talentos, seja grato, grata por tudo que você tem, valorize seu casamento, valorize as pessoas, pelo amor de Deus, até quando as pessoas vão ser ignorantes assim, enche a mente de lixo e depois não quer ficar preocupado? Claro que vai ficar preocupado, sim, não podemos esquecer, né? Tem gente que o dia dele já acabou hoje cedo, porque o time dele perdeu ontem. Ai, vamos bater palmas para pessoas assim, que motivo para você ficar preocupado? Será que o meu time vai ganhar hoje à noite? Ai, que informação importante! Como isso vai mudar a sua vida, melhorar o seu casamento e tal. Ai, estou preocupado, Ivan, porque quem vai ganhar a taça Libertadores do raio que me parta em 17 pedaços médios e 8 pedaços pequenos? Pelo amor de Deus, até quando eu vou ter que aturar esse tipo de coisa? Você está preocupado com isso? Você está preocupado com isso, com um bando de homens peludos e suados correndo dentro do campo? Pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada com o ser humano, entendeu? Gostar de esporte é uma coisa, mas deixar isso tomar conta da sua vida? Não, gente, pelo amor de Deus, perdão, eu não aguento isso. Eu sei que é estreiteza mental minha, o problema deve estar em mim, eu sei disso. Mas eu não suporto esse tipo de coisa. Enquanto isso, a vida vai passando. Pare de se preocupar com coisas idiotas. Pare de se preocupar com o que ainda não aconteceu. Viva o momento presente, viva hoje, viva o agora. Pare de ficar ansioso. Ivan, mas eu não consigo. Eu tenho síndrome do pensamento acelerado. Aí eu falo para a pessoa, como é que você sabe que você tem essa síndrome? Sim, porque eu tenho aqui a minha caneca de chá, eu sei que é uma caneca porque eu posso ver, posso tocar. Isso é uma caneca. Aliás, vou tomar um pouquinho de chá. Agora, como é que você sabe que você tem síndrome do pensamento acelerado? Ivan, eu tenho SPA. Por quê? O meu médico me falou. Eu assisti a palestra do Zé Baixinho e ele falou que eu tenho SPA. Para de pôr esses rótulos na sua cabeça. Sai do limbo, pelo amor de Deus. Sai do limbo. O limbo é o subnitrato do nada. Vá para as estrelas. Saia da limbosfera e vá para a estrelosfera. Para de que você negócio de sigla. É TC isso, SP aquilo. Manda tudo pro Raio que o Parta, essas siglas aí. Esquece. Quando você põe isso na cabeça, isso entra. E você passa a acreditar. E isso passa a ser verdade para você. Você tem síndrome do pensamento acelerado? Toma um chazinho. Eu já receitei chá todos esses dias, não receitei? Vou receitar outro. Hoje, em cada live, eu falo de um chá para combater o veneno. Porque não adianta falar do veneno, da doença, e não falar de um chá. Tome um chá, sabe do quê? Tome um chá de sabedoria, sabe? Misturada com inteligência. Tome um chá de estudo, sabe? Mexe essas três coisas assim, ó. Junta o estudo com usar a sua inteligência, e aí você põe uma pitada de discernimento e você vai ter o chá de sabedoria prontinho. É isso aí. Estudo, discernimento, raciocínio. Dá trabalho. Ivan, dói pensar. Dói. Por isso que a maioria não pensa. 90% não pensa. 5% pensa que pensa e só 5% pensa. Você não acredita em mim? Dá uma pesquisada, você vai descobrir que eu estou falando a verdade. Para com isso.
Para de envenenar o seu estômago, para de destruir seu estômago. Viva o momento presente. Tome um chá de gratidão, eu vou até acrescentar, chá de gratidão. Ivan, mas eu sou grato, eu agradeço todos os dias, quando eu acordo, eu agradeço. Não, eu não estou falando disso, de agradecer, de falar obrigado, Senhor. Não adianta falar obrigado, Senhor, daqui a pouco está reclamando de um monte de coisa. Tome um chá de gratidão, seja grato, aproveite cada minuto, abrace e beije seus filhos, aproveite a infância deles, desliga o celular, liga o seu cérebro, desliga a maldita TV, liga o teu cérebro. Para de ver esportes e começa a ver sua vida e pensar o que você está fazendo com a tua vida enquanto ainda é tempo. Melhora o teu casamento, investe no teu casamento, agrada a tua esposa, seja fiel a ela, beije, abrace, agrade o teu esposo, esteja com ele. Ivan, mas você não conhece meu marido. Ué, quem que casou com ele? Fui eu? Quem que escolheu o marido para casar? Fui eu? Foi a Madre Teresa de Calcutá? Foi o Nelson Mandela? Ivan, você não conhece a minha esposa. Minha esposa é uma megera. Ué, quem que escolheu a mulher para casar? Quem foi? Foi a Madonna que escolheu? Foi o Papa Francisco? Quem que foi? Por acaso foi quem? Foi o Jean-Claude Van Damme? Não, foi você que escolheu a sua mulher. E agora você vai reclamar da sua mulher. Agora você para e pensa bem. A pessoa que reclama do marido ou da mulher, imagina o que ela vai falar de você. Se ela reclama de quem dorme com ela, a sua situação está ruim, é só você que pode corrigir. Ninguém pode corrigir para você. Foi você que criou, foi você que escolheu, então agora corrija, use a sabedoria. Entende o que eu quero dizer, gente? Aí as suas preocupações vão se desvanecendo como névoa. Já viu quando você tem aquela névoa e você assopra, ou liga o ventilador, a névoa se dissipa? Pare, saia do limbo, comece a fazer alguma coisa útil com a sua vida e pare de se preocupar. Escreva os cartazes assim por dentro da sua casa. Parei de me preocupar. Parei de me preocupar. E quando um pensamento vier, o pensamento da preocupação, porque talvez você tenha a síndrome do pensamento acelerado. Aí você faz o quê? Você desacelera. Se o negócio está acelerado, você desacelera. Como? Fecha os olhos e faz uma oração. Senhor, me ajude a vencer essas preocupações. Isso não leva a lugar nenhum. Eu quero viver no presente, aproveitar esse dia maravilhoso que o Senhor me deu. Entende? Seja grato por tudo que você tem, agradeça, ore. E lembre daquela frase que eu falei para você ontem. Você não pode proibir os pássaros de sobrevoarem a sua cabeça, mas você pode não permitir que eles construam um ninho sobre ela. Vem um pensamento, põe outro. Vem um pensamento, põe outro. Vem um ruim, põe um bom. Vem um ruim, põe um bom. E quem desistir primeiro perde. É assim, você pensa que é fácil? Se fosse fácil, a grande boiada fazia isso. A grande boiada quer coisas fáceis. E você? Você quer coisa fácil também? Você quer plantar hoje e já colher amanhã? Eu preciso dizer para você que hoje em dia eu ouço os absurdos aí. E ontem mesmo eu estava ouvindo isso, que e agora nós temos que nos preparar, porque tem a geração Y. Você nunca ouviu falar da geração Y? Eles querem tudo rápido. Eles não têm paciência de esperar. Ótimo, vou pegar uns imbecis desse da geração Y, ou quem inventou isso aí, e vamos botar num curso de agronomia. E vamos botá-los para assistir aulas de agronomia. E aí vamos ver se com o Y deles, ou o abecedário inteiro, se eles conseguem fazer a cana nascer antes de 12 ou 18 meses. Vamos ver se com toda essa Y-lagem deles, vamos ver se esses imbecis conseguem fazer o bambu nascer antes de 5 anos. Y, Z, X, W, o raio que o parta que quiser, as idiotices que o povo inventa hoje em dia. Pare de entrar nisso. Tem coisa, tudo tem um tempo certo. E você não vai conseguir apressar o tempo. O bebê nasce em 9 meses, o alface e o coentro em 5 semanas, o tomate e a abobrinha em meses, a cana-de-açúcar de 12 a 18 meses, é 1 ano a 1 ano e meio. É isso, pare. Pare de tentar apressar as coisas. Viva o momento presente. É só o que eu tenho para dizer para você. Olha, também quero te dizer o seguinte, sempre vale a pena repetir. No primeiro comentário que eu fixei aqui no topo, ou para vocês que são aqui do Facebook, aqui em cima, tem um link. Muitos de vocês tinham pedido para mim a semana passada, perguntado sobre a compra do livro. Eu tenho pouquíssimos exemplares da 3ª edição. A 4ª edição só vai sair em dezembro, então eu vou ficar sem livro nenhum. Se você ainda não leu e quer adquirir, aproveita, clica no link aqui, você do YouTube aqui abaixo, e você do Facebook aqui acima, e aí você garante o seu exemplar aí, que nós estamos no finalzinho dela, ok? Olha, se você gostou desse assunto de hoje, deixa o teu gostei para mim. Se você não gostou, deixa o teu não gostei. Comenta o que você achou, foi útil para você? Não? Como é que você lida com preocupações? Acrescentou alguma coisa? Você já leu o livro? Você gostou? Comente.
comente. Eu adoro ler os comentários. Eu leio 3, 4 vezes por dia os comentários e tudo que eu posso responder, eu respondo também. Não dá para responder tudo. Compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você conhece, nos grupos de WhatsApp, aqui mesmo no Facebook, ou a partir daqui no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, onde você quiser, certo? Amanhã eu terei outra live, provavelmente às 7 da manhã também. Eu vou programar, fica de olho. Se você não é inscrito no canal ainda, aproveita e se inscreve agora e clica no sininho, porque aí você recebe notificação no teu celular ou no teu e-mail de que eu vou colocar live. Amanhã, eu já falei sobre raiva, já falei sobre culpa, já falei sobre mágoa e já falei sobre preocupação. Amanhã eu vou falar sobre o medo e como ele paralisa o funcionamento dos seus rins. O medo também é um inimigo poderosíssimo. Não esqueça que eu falei para você hoje, que o medo é filho da insegurança e da dúvida, e que o medo se junta com a dúvida e produz ansiedade, e que ele se junta com a ansiedade e produz a preocupação, que gera doença e que leva à morte. Eu falei tudo isso para você hoje. Então amanhã nós vamos falar especificamente sobre o medo. Os 6 medos universais, como é que a gente pode vencê-los, quando que o medo é bom e quando que ele destrói você. A live de amanhã é especial, eu vou fazer ela um pouquinho mais longa para a gente falar sobre tudo isso. Então eu quero você comigo amanhã, se é que você está gostando. Não assistiu às 4 lives anteriores? Assista, é um conselho que eu lhe dou, você não vai se arrepender. É uma coisa que vai te ajudar demais. Elas estão aqui na timeline do Facebook ou aqui no canal, você pode procurar pelos nomes que eu falei hoje. Pelos nomes que eu falei hoje, certo? Isso ajuda bastante. Que aí vai formando esse conceito dentro da sua mente. Eu espero ter te ajudado com essas informações de hoje. Se eu conseguir isso, fico muito feliz. Se eu não conseguir isso, fico feliz do mesmo jeito, porque eu dei o meu melhor. Pode ter certeza que eu sempre faço com todo o amor do mundo. Agora eu vou encerrar às 7h30 da manhã, daqui 1 minutinho. Desejo para você que você tenha o melhor dia da sua vida até aqui. Que Deus te abençoe enormemente. Que o seu coração fique cheio de felicidade e que você viva um dia excelente ao lado das pessoas que você ama e aprenda a viver o dia de hoje como se fosse o primeiro e a noite de hoje como se fosse a última. Longos dias, belas noites para você, que você seja muito feliz. Obrigado aí pelo carinho.